Na aula passada, a gente começou a tratar este exercício aqui. A ideia aqui é construir um exercício com algumas funções, são funções genéricas, bastante importantes de manipulação de vetores. E a gente começou com uma função que é muito importante, é bastante utilizada em várias aplicações. A gente quer, então, dado um vetor V e um número x, um vetor de números V, aqui a gente está trabalhando com inteiros, e um número x, a gente quer decidir se o x pertence ao V ou não. O que nós fizemos, então, é construir a partir da função main a sequência de passos. Então, a gente tem a leitura do vetor V, a leitura do x. Nós supusemos que existe uma função chamada existe que testa se o x pertence ao V e ela pode retornar true ou false, verdadeiro ou falso. E quando ela retorna, a gente recebe isso numa flag, testa a flag e terminou o programa. Nós fizemos algumas variações dessa mesma função. Bom, antes das variações, o que a gente fez foi programar uma função que lê um vetor e depois nós fizemos 3 variações, criamos uma versão ineficiente, uma versão mais eficiente, porque assim que a gente prova que o elemento pertence ao vetor, a gente sai, a gente não fica até o final do processamento do vetor inteiro. E a gente também começou a aprender essas técnicas de manipulação de vetor, que são técnicas bem típicas de programação em Python. O fato que a gente consegue acessar os elementos do vetor diretamente, sem precisar indexar, sem precisar acessar elemento a elemento através do índice. Acesso através de um índice, que é esse que a gente está vendo aqui, isso aqui é muito mais típico em linguagem de programação como C, como Java e assim por diante, que não tem estruturas como essa daqui, em que a gente consegue acessar cada elemento diretamente a partir do programinha. A gente vai continuar hoje o programa. Eu quero ainda construir várias funçõezinhas que são úteis para essa manipulação, e são funções úteis para um monte de aplicações em vetor, por isso que a gente vai ficar usando a mesma estrutura para estudá-las. Vamos começar com essa daqui. Acho que isso daqui foi uma sugestão, já não lembro se foi o Caio, quem é que deu semana passada, terça-feira passada. O nosso programa, do jeito que ele está, ele simplesmente testa se um elemento pertence ou não ao vetor. Agora, imagine que eu quero saber aonde que ele acontece. Então, eu quero saber se ele existe e eu quero saber aonde que ele acontece. Então, a gente vai começar criando esta função aqui, ó. Uma função que retorna a posição do elemento em x. Mas, antes de fazer isso, como o nosso programa ele vai começar a crescer, ao invés de a gente criar um novo programa, eu vou tornar essa função main ela um pouquinho mais sofisticada. O que nós vamos fazer? A gente vai generalizar o nosso enunciado. Então, vamos editá-lo aqui. Esse aqui foi o enunciado 1. Aliás, vamos copiar. Vamos criar um novo enunciado aqui. Exercício. Manipulações e vetores. Então, o que a gente vai fazer agora é criar uma função em Python, desculpa, um programinha em Python, que eu vou construir ela aqui embaixo, dessa daqui, que ao invés da gente ficar fazendo um programa para cada coisa, nós vamos criar uma função main que ela é um pouco mais genérica, ela faz várias coisas para a gente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos copiar o que é útil aqui, apagar o que não é muito útil. Essa aqui eu não preciso dela. Então, em particular, eu vou eliminar as funções que não são muito eficientes. Essa daqui não é muito eficiente. Vamos modificar essa aqui daqui a pouco. Vamos deixar essa daqui pronta.
Então, vamos aproveitar esta função que nós criamos. E daqui a pouco a gente vai modificar essa função para ela retornar a posição do elemento. Mas antes de fazer isso, o que a gente vai discutir agora, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Vamos supor que a gente tem um programa em Python que ele pode ficar manipulando vetores e fazendo algumas coisas úteis. Por exemplo, ele pode ler um vetor, pode imprimir um vetor. Se eu quiser, eu posso ler outro vetor, posso imprimir aquele vetor e posso fazer operações como essa, buscar se o elemento existe lá na função e assim por diante. Então, a gente vai criar um programa em Python que fica rodando sem parar com um menuzinho que mostra todas as opções. E, na hora que a gente quiser parar o programa, vai ter uma opção para acabar o programa, para parar o programa, tá bom? Então, para fazer isso, a gente vai modificar um pouco essa estrutura aqui, para apagar isso daqui, daqui a pouco a gente já pensa nisso. E o nosso programa em Python ele vai fazer o seguinte, a gente vai ler uma opção, uma opção de um menu, uma decisão do usuário, e de acordo com essa opção, dessa decisão do usuário, a gente vai realizar alguma operação. Então, vamos supor que eu tenho uma variável, né? C igual a opção do usuário, ou vamos chamar de seleciona opção, seleciona opção. Tá bom? Essa função que ela vai fazer é selecionar uma opção. Vamos supor que o usuário ele faz opções que são números inteiros. Por exemplo, 1 para ler um vetor, 2 para imprimir um vetor, 3 para buscar um elemento no vetor e assim por diante. Vamos supor que a opção para ir embora, que é para acabar o programa, vai ser a opção 0. Então, aqui eu posso fazer o seguinte. Enquanto o C for diferente de 0, eu vou ficar realizando as minhas tarefas aqui, tá bom? Então, eu leio uma opção, se o usuário já digitar 0, eu não faço nada, senão eu vou ficar fazendo certas coisas. Aí, eu tenho que fazer agora um teste em relação à função C, tá bom? Desculpa, em relação ao valor de C que vem da seleciona opção. Vamos, por enquanto, criar um programa que faz só duas coisas simples. Ele pode ler um vetor e ele pode imprimir aquele valor daquele vetor. Então, é um programa razoavelmente simples. Então, a gente vai fazer o seguinte. Se o C for igual a 1, se o C for igual a 1, eu suponho que o usuário quer ler o vetor. Então, a gente vai fazer, se o C é igual a 1, V, a gente pode pôr aqui na frente, né? Só tem uma coisa. V igual a ler vetor. E aí a gente já tem aquela nossa funçãozinha, ler vetor, que está aqui, tá bom? Vamos criar uma outra opção, C igual a 2, que é para imprimir o vetor. Então, se o C for igual a 1, é isso que essa primeira linha está mostrando aqui, eu leio o vetor. Se o C for igual a 2, eu vou imprimir o vetor. Existem maneiras diferentes da gente implementar isso. Uma das maneiras mais úteis nessas linguagens de programação para a gente implementar estruturas assim é o que a gente chama da estrutura elif. Elif ou else if, né? Que é senão se. Então, como que vai ser implementado esse meu menu? Esse meu menu vai ser implementado assim. Se a opção for igual a 1, então faz não sei o quê. Se não, se a opção for igual a 2, faz não sei o quê. Se não, se a opção for igual a 3, faz não sei o quê. Se não, se a opção for igual a 4, faz não sei o quê. E assim por diante. Tá bom? Então, em Python, isso aí é implementado pelo comando elif. O elif, então, é else if, quer dizer, else if, senão se. Então, agora a gente vai testar. Se o C for igual a 2, agora eu vou querer imprimir o vetor. Vamos fazer aqui assim. Ficar uma bonitinha. Eu vou criar uma função diferente para imprimir um vetor, tá? Eu podia simplesmente dar um print no vetor, como a gente tem feito até agora, mas a gente pode querer imprimir o vetor de uma maneira um pouco mais bonitinha, dar sei lá, uma estrutura, imprimir o vetor, por exemplo, na horizontal, alguma coisa assim. Então, vamos supor que a gente vai criar uma função daqui a pouco chamada imprime vetor.
Aí, uma terceira opção que a gente já tem, a gente já sabe testar se um elemento pertence ao vetor. A gente já tem isso aqui implementado, que a gente herdou isso da última aula. Então, vamos colocar, se o C for igual a 3, aí o que a gente vai fazer? Aí a gente vai simplesmente copiar o que a gente fez agora há pouco. A gente vai ler um vetor, a gente vai ler um elemento, então a gente vai ler um elemento, vai testar se o elemento existe e, de acordo com a decisão, a gente vai imprimir se ele pertence ou se ele não pertence. Tá bom? E daqui a pouco a gente vai começar a criar outras funções importantes aí. A gente vai ver qual. Por último, else. Esse comando elif, o if, elif, a gente pode colocar ou não uma última opção. A gente vai colocar, nesse caso, uma opção else. Esse comando else aqui, né, que está associado a esse if, os elifs, ele só vai ser executado se nada for executado antes. Ou seja, se o C não for 0, se o C não for 1, se o C não for 2, se o C não for 3, e assim por diante. Tá bom? Se nada dessas coisas for executada, a gente vai supor que a opção que o usuário digitou é uma opção inválida. Então, nesse caso, a gente vai dar uma impressão, vai dar uma mensagem de erro do usuário. Print opção errada. Pronto. Então, aqui o que a gente fez aqui foi criar, está faltando um comando, alguns de vocês já devem ter percebido isso, a gente criou uma estrutura que é como se fosse um menuzinho. É um cardápio que o usuário pode digitar opções diferentes e realizar tarefas diferentes. E ele vai ficar preso neste while aqui enquanto ele não digitar 0. Quando ele digitar 0, acabou o programa, aí ele sai. Bom, a última coisa que está faltando aqui é a gente ler a nova opção, né, gente? Porque eu li uma vez fora, então falta a gente ler uma última vez dentro do while, tá bom? Porque daí ele lê a última opção, desculpa, ele lê como sendo o último comando, volta para lá para testar. Se o usuário em particular digitar 0, o programa acabou. Vou até imprimir uma mensagem aqui, print programa terminou. Pronto. Tá bom. Agora, o erro que deu é porque a gente ainda não criou este comando aqui que pede a seleção das opções. Então, vamos criar isso daqui, def, seleciona a opção. O que esse comando tem que fazer? Essa função tem que fazer. Essa função tem que imprimir o cardápio, imprimir o menu para o usuário e pegar a opção dele, né? Fazer a leitura da opção dele. Então, a gente vai fazer algo do tipo mensagem. Vamos escrever qual é a mensagem, tá? Mensagem igual. Então, a mensagem começa, por exemplo, 0 saiu. 1 separa com ponto e vírgula. 1. Será que a gente imprimir tudo na mesma linha? Pode imprimir várias linhas, né? Vou imprimir em várias linhas que vai ficar mais bonitinho. Então, print 0 sair. Vamos ver como fica assim. Ups.
Ler o vetor. Leitura do vetor. Essa é a opção 1. 2 vai ser a impressão. A gente combinou a aula passada que ia usar acentuação, né? Impressão do vetor. 3 vai ser teste, verifica, existência de elemento. Bom, e a gente depois vai querer outros, tá? E aí, o que a gente tem que fazer é um C igual a input entre com sua opção e dar um return no C. Beleza? Aqui eu coloquei com aspas mesmo, mas não precisava, né? Bem? Então, olha só. Agora o nosso programinha, ele já tem um menu que a gente está construindo aqui de opções. A gente pega a opção do usuário e retorna a opção. E esse menu fica aqui preso o tempo inteiro enquanto a gente não digitar 0. Na hora que a gente digitar 0, acabou o programa. Tá bom? Então, vamos executar agora para ver como é que ele funciona. Então, entra com a sua opção. Vamos digitar a opção leitura de vetor, por exemplo. Ups. Ah, faltou a gente ler como... Aqui eu estou comparando, eu cometi um erro, né, gente? Aqui eu estou comparando com um número inteiro. Então, aqui eu teria que ter lido como um número inteiro. Então, vamos parar ele. Ele fez a comparação de uma string com um inteiro e aí dá errado, né? Então, entra a opção, vamos colocar a opção 1. Aí, agora ele quer ler o vetor, quer leitura de vetor. Então, tudo bem. Então, vamos ler um vetor com opção 5. Ah, a gente não criou a função de impressão, né? Se eu tentar imprimir, ele vai dar errado. A gente já arruma isso já. Então, vamos colocar 5 elementos. 3, 4. Ups. Bom, digitei sem querer. 2 vezes. O Enter 2 vezes. Mas não faz mal. Tá faltando a nossa função imprime vetor, ó, que eu não criei ainda. Então, vamos criar uma função para imprimir o vetor. def imprime vetor v. Por enquanto, a gente vai só colocar um print no v e depois, mais para frente, a gente vai tornar algo um pouco mais sofisticado a nossa função de imprimir vetor. Vamos fazer uma rápida só para poder funcionar. Vamos ver. Então, digito a sua opção, vou colocar a opção 1, leitura de vetor. Vamos colocar um vetor com 4 elementos. Então, 3, menos 8, 4 e 2. Pronto. Aqui ele está chatinho que está andando para lá com essa janela gigantesca. Mas, então, olha, a gente rodou a primeira opção, que foi a leitura do vetor, acabou de ler o vetor. Eu posso imprimir o vetor se eu quiser. Então, eu vou escolher a opção 2. 2, está lá a impressão do vetor, ó. 3 menos 8, 4, 2. A gente está vendo que está ficando tudo meio apertado. Seria melhor a gente melhorar essa... É melhor a gente dar uma visibilidade maior nas diferentes coisas, no menu e tudo mais, né? Vamos mudar isso agora. Vamos sair, então, daqui. Então, 0. E o programa terminou. Bom, a gente já viu que aqui a gente quer dar um print antes.
fazer um print depois. Isso já ajuda a criar aí um pouco de espaço entre essas coisas aqui, né? Quando ela está lendo aqui. E vamos também fazer a mesma coisa. Deixa eu ver. A gente pode pôr assim. O vetor tem um outro print lá na frente. E aí deve ficar melhor nosso funcionamento. Vamos ver aqui se fica um pouco mais visível. Então, entre com a sua opção. Então, um é leitura do vetor. Vetor com 4 elementos. Vamos colocar 3, 5, 7, menos 1. Ah, já melhorou, né? Lá. Então, o N e eles aqui. Então, vamos entrar agora com a nossa opção. Agora, vamos colocar a opção impressão do vetor. 2. Olha lá, o vetor é 3, 5, 7, menos 1. E aí agora eu posso, por exemplo, procurar um elemento. Vamos ver se o 5 pertence. Então, verificar a existência do elemento. 3. A opção é entre o elemento e ser buscado. Se eu procurar o elemento 5, ele falou que 5 pertence ao vetor V. Beleza? Então, a gente sai, 0. Vou melhorar isso daqui. Vou colocar aqui só a opção. Aquela chata lá. Elemento. Pronto. Agora deve ficar mais fácil. Tá bom? Então, agora a gente já tem um programinha que é um pouquinho mais profissional, né? Eu já consigo fazer diferentes operações. Algo que a gente não estava conseguindo na última aula, por exemplo, eu posso rodar o mesmo programa para vários vetores e vários elementos. Então, vamos executar isso para ver funcionando. Como que fica? Então, olha, opção. Então, opção 1, leitura de vetor. Então, imagine que eu quero um vetor com 3 elementos. Então, 3, 56, menos 90. Se eu quiser imprimir o vetor, opção 2. Olha lá, 3, 56. Ah, eu falei menos 90, mas eu digitei 90. Tudo bem. Eu posso, obviamente, procurar a existência de um vetor, não de um elemento no vetor. Então, 3. Se eu procurar o elemento 91, o 91 não existe. Então, ele deve dar... Ah, o nosso está imprimindo cada um dos elementos, né? Vamos tirar isso porque isso não precisa. E aqui o que a gente está vendo é que o 91 não pertence ao vetor V. Então, vamos mudar isso. Porque a nossa função, acho que a gente colocou isso... Olha lá. Aqui só como... Na verdade, era para exercitar, né? Para ver como funcionava. E o que eu estava contando para vocês, a gente consegue, dentro da mesma execução, rodar outros vetores, sem ter que começar o programa de novo. Eu posso ler um novo vetor. Então, tá bom. Então, agora eu coloco 5. Agora eu coloco, se eu quiser, 3, 2, menos 9, 45, 367. Se eu imprimir o meu vetor, tá lá. O meu vetor é 3, 2, menos 9, 45, 367. Se eu quiser procurar alguém, 45, é o 3. Opção 3. E aí eu posso procurar o elemento 45. E o 45 pertence ao V. Se eu procurar um elemento que não existe, eu escolho a opção 3 de novo e coloco o elemento 44, por exemplo. O elemento 44 não pertence a V. Tá bom? E agora a gente pode sair. E o programa terminou. Então, pronto. Então, agora a gente já tem um programinha que é um pouquinho mais sofisticado, né? Ele tem um menuzinho, tem várias coisas que a gente consegue fazer, consegue repetir inúmeras vezes, quantas vezes eu quiser, na verdade, eu consigo repetir o funcionamento do programa para quantos vetores eu quiser, e não sem que eu precise ficar recomeçando o meu programa. Eu posso, inclusive, para o mesmo vetor, fazer várias buscas, algo que eu não conseguia fazer na aula passada, e assim por diante. Então, isso é uma das coisas que eu queria contar para vocês. Agora vamos resolver aquele exercício que tinha ficado na aula passada. A gente quer agora criar uma função que retorna a posição do elemento em V. Essa existe
ela retorna uma decisão binária, né? Uma decisão booleana, true ou false, de acordo se o elemento pertence ou não pertence. Agora, eu não quero só isso. Eu quero uma função que retorne, se o elemento existir, qual é a posição que ele está. Então, o que a gente vai fazer agora é algo do tipo. Então, se eu tiver um vetor, um desses que eu fiz agora há pouco, 3, 4, menos 78, 5 e 89, por exemplo, vou colocar mais espaço aqui, bem claro para vocês. Se este for o vetor, então, se este aqui for o vetor e eu estiver procurando o elemento 5, por exemplo, então esta minha função ela vai fazer o quê? Ela vai descobrir, ela vai descobrir que o 5 está aqui, mas eu não quero retornar só que ele existe. Eu quero retornar qual é a posição dele. A posição dele, como vocês se lembram, num vetor, essa daqui, se esse aqui for o vetor V, então este daqui é o V0. Aí esse aqui é o V1, esse aqui é o V2, e este daqui é o V3. Tá bom? Então, esta minha função que eu vou programar agora, ela tem que retornar, na verdade, 3 para mim, porque o 5 existe na posição 3. Vamos pensar algumas coisas sobre essa função agora que a gente já sabe o que ela quer fazer. Eu sei que eu quero retornar a posição que esse elemento existe. Duas coisas diferentes podem acontecer agora que a gente está analisando essa função. A primeira coisa é, se o elemento não existir, que valor que eu retorno? Antes, o que a gente fazia era retornar false, se o elemento não existisse. Mas nesse caso, eu não posso retornar false, porque eu vou retornar um número inteiro, que é um índice, que é uma posição. Tem maneiras diferentes de resolver esse problema. Uma maneira muito usual, muito comum de se resolver esse problema é retornar um índice que a gente vai assumir que não existe no vetor. Na verdade, em Python até existe, mas a gente vai supor que ele não existe, que é uma... A gente vai definir isso daí como se fosse uma convenção. Por exemplo, a gente pode retornar menos 1. Tá bom? Então, a gente vai assumir a seguinte convenção. A minha função, que eu não vou nem chamar de existe, eu vou chamar de busca, ela retorna a posição do elemento se o elemento existir. Se não, ela retorna menos 1. Em Python, na verdade, numa lista, até existe o elemento menos 1, que é o último elemento. Mas a gente vai ver isso mais para frente. A gente não vai ver agora. Por enquanto, a gente vai imaginar que não tem ninguém aqui, que seria a posição menos 1. E aí a gente vai retornar menos 1. E aí o programa lá fora pode testar qual é o valor que está sendo retornado. Então é isso que a gente vai implementar agora. Essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte. E se esse meu vetor tivesse 2 5? Por exemplo, se esse vetor acabasse aqui, ó. Então ele seria 3, 4, menos 78, 5, 89, 5. Pode ser. Não tem nada que a gente tenha assumido até agora que não permita acontecer isso. Então, o que a gente faz nesses casos? Tem maneiras diferentes de implementar a solução para esse problema. Isso normalmente depende do enunciado, depende do problema que a gente quer resolver. Em Python, por exemplo, a gente pode até retornar todas as posições se a gente quiser. Aqui a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai assumir que o nosso programa vai retornar a primeira ocorrência do elemento. Então, se ele existir, retorna a primeira ocorrência. Se ele existir mais vezes, retorna a primeira ocorrência. Se ele não existir, retorna menos 1. Tá bom? Então, a gente fez algumas convenções aqui, são convenções importantes, e agora a gente já pode implementar o nosso programa. Então, aqui a gente vai chamar essa função não mais de existe, mas de busca, e ela retorna, então, a posição do elemento x em V se existir. Caso contrário, retorna menos 1. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai usar a estrutura que a gente já tinha na última aula. Então, a gente tem n igual a ln do V, que é o tamanho do V. Aqui,
eu vou usar a versão que indexa cada elemento. E, então, para ir em range n, então o i vai de 0, 1, 2, 3, até n-1. Se o vi for igual ao x, eu encontrei o elemento dentro do vetor. Se eu encontrei o elemento do vetor, quem eu quero retornar? O i. O i indica quem é a posição do elemento lá dentro do vetor. Em particular, se eu já retornar nesse momento a posição do elemento, eu garanto que eu estou retornando a primeira posição. Porque da primeira vez ele vai parar de funcionar nessa função. Certo? Então aqui a gente vai colocar um return i. Por outro lado, se eu rodar neste for até o final, até todos os elementos serem testados, e a gente não encontrar nenhuma vez um vi igual a x, significa que o x não pertence ao vetor. Portanto, eu tenho que retornar -1. Aonde que eu vou fazer isso? Aqui. Basta retornar -1 aqui. Então, agora, essa minha função de busca, olha que bonitinha. Ela busca o x em v. Se ela encontrar o x em v, ou seja, se o x pertence ao v, na primeira vez que ele encontrar, ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai retornar a iésima posição, que é exatamente a posição que o VI aparece, desculpa, que o X aparece em V. Por outro lado, se eu rodar esse programa inteiro e em nenhum momento a gente conseguir encontrar, nunca este comando será executado. Se este comando nunca for executado, é porque o elemento não pertence ao vetor V. Se ele não pertence ao vetor V, basta a gente dar um return. Então, agora a gente está pronto para chamar a função busca. Aliás, ao invés de copiar isso, eu vou simplesmente copiar tudo isso daqui, porque ela é muito parecida, né? Então, vai ser o 4. E agora eu vou, na verdade, buscar qual é a posição, vou chamar de pos, e vou chamar minha função busca, que a gente acabou de programar em cima. Busca. E o teste agora, ele é diferente. Se o pos for diferente de -1, é porque o elemento pertence. Então, a gente pode até escrever x pertence a v, vírgula, na posição i. Se não, a gente vai imprimir que o x não pertence ao v. Então, agora, olha, a gente tem esta opção aqui, que a gente acabou de criar no nosso menuzinho, né, no nosso cardápio de funções de manipulação de vetor, que permite a gente buscar um elemento x no vetor v, e se a resposta for diferente de -1, então o que a gente viu aqui, ele vai retornar a posição do elemento x em v, na primeira ocorrência. Aliás, a gente pode até escrever assim, a posição da primeira ocorrência, para ficar mais detalhado e mais preciso ainda, do elemento x em v, se ele existir. Se não, retorna -1. E é isso que a gente está vendo aqui. Então, se o pos for diferente de -1, a gente retorna a posição, e aí a gente imprime que ele está na posição... Ups, aqui eu errei, né? Não é i, é pos. E nem existe aqui na função main. Por outro lado, se ele retornar -1, aí vai ser executado o else, ele vem para cá. Então, agora a gente está pronto para executar o nosso programinha. Ah, olha que errinho que eu cometi aqui. Eu esqueci de colocar a opção 4 aqui. Tá vendo? Eu preciso editar a minha função de menu. Agora, toda vez que eu criar uma nova função, eu tenho que editá-la. Então, já vamos sair daqui, próprio zero acaba o programa. E agora a gente pode colocar nova opção no nosso menu. Então, 4. Retorna a posição
x em v. Pronto. Vamos executá-lo para ver o que acontece. Então, leitura do vetor, vamos começar com 1, vamos colocar um vetor com 5 elementos, vamos colocar alguma coisa aqui, 3, 6, menos 9, 19, 89. Então, se eu quiser imprimir o meu vetor 2, olha lá, o vetor é 3, 6, menos 9, 19, 89. Nossa, quanta 9 eu coloquei. Vamos agora procurar um elemento x em v. Já apareceu aqui no nosso menu, tá vendo? Ó, a opção 4. Então, vamos colocar a opção 4. E vamos escrever alguma coisa aí. Vamos procurar o elemento menos 9. Ó, o menos 9 pertence a v na posição 2. Posição 0, posição 1, posição 2. Agora vamos procurar um elemento que não pertence. Então, 4. Vamos procurar o elemento 20. O 20 não pertence. Agora, ele responde para a gente. O 20 não pertence ao V. Vamos procurar o elemento 89. Então, 4. O elemento 89. O 89 pertence ao V na posição 4. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Agora eu queria rodar com um novo vetor. Tudo bem, faz tudo de novo. Ó. 1. Vocês percebem? A gente não precisa parar o programa para começar a execução de novo. A gente consegue simplesmente reexecutar mudando a opção do menu. Então, agora a gente tem um menuzinho bacana, não é? Que permite a gente ficar rodando quantas a gente quiser, com quantos vetores a gente quiser. Então, vamos colocar um novo vetor com 7 elementos. 7. Aí vamos colocar 2, 0, menos 8, 19, 4. Vamos colocar 4, 6. Então, vamos imprimir nosso vetor. Ó, o vetor é 2, 0, menos 8, 19, 4, 4, 6. Beleza? Vocês estão vendo aqui que eu repeti o 4, vocês já imaginam por quê, né? Vamos procurar um elemento lá dentro do vetor. Então, vamos colocar opção 4. E eu quero procurar o 4. Então, ele disse que o 4 pertence ao V. Em qual posição? Que interessante, estou na posição 4. Olha quanto 4. Então, vou até desenhar aqui. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição... Ups! Desculpa aí. Ele começou a funcionar sozinho de novo, não precisava disso. Mas posição 4. Então, ele retornou que o 4 pertence, na verdade, pertence mesmo na posição 4. Tá bom? Então, limpar todos os desenhos. Fechar isso daqui. E aqui dar uma parada. Deixa eu ver se aqui para. Pronto. Show. Ver se ele não perdeu. Não, tudo certo. Muito bom. A gente vai continuar na próxima aula deste programinha, porque vocês estão vendo que ele ficou bem profissionalzinho, né? Ele ficou bacaninho. Tem um menuzinho, tem várias opções. Agora a gente vai começar a criar outras funções que façam coisas interessantes e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar 2 exercícios para vocês estudarem, para a gente fazer na aula que vem. Cadê? Isso. Mais um. Vamos colocar aqui exercícios. Então, a gente vai colocar o seguinte exercício. Crie uma função no programa acima para encontrar a
posição da última ocorrência de x em v. Então, o que a gente fez agora há pouco foi retornar a posição da primeira ocorrência. Agora eu quero que vocês criem um programa. Alguém está me chamando aqui. Oi, Gabriel. O elif, ele é um comando muito típico em linguagens de programação procedurais, tipo C, Python, Java e assim por diante. Ele é uma variação do if-else. O if-else é o quê? Se alguma coisa for verdade, faz não sei o quê, se não, faz não sei o que lá. O elif permite a gente construir se não se. Então, aí a construção dele fica assim. Se a primeira proposição for verdade, faz alguma coisa. Se não, se uma segunda proposição, uma segunda condição for verdade, faz a segunda coisa. Se não, se uma terceira coisa for verdade, faz a terceira coisa. Se não, se uma quarta coisa for verdade, faz a outra coisa, e assim por diante. Então, esse elif, ele é uma corruptela, ele está juntando um else if, que é o se não se. Nesse caso, a gente está usando esse tipo de estrutura para uma situação muito, muito comum, que é para a gente criar menus. Vocês devem estar vendo a minha tela aqui, não só o Chrome, mas devem estar vendo toda a minha tela. O que a gente está montando é algo do tipo, olha, eu quero fazer alguma coisa com esse arquivo. Eu posso fazer nova guia, nova janela anônima, reabrir guia fechada, abrir arquivo. Estão vendo aqui? Isso daqui pode ser implementado com elif. Porque daí eu posso colocar, se for a primeira opção, abre nova guia. Se não, se for a segunda opção, abre a segunda guia. Se não, desculpa, abre nova janela. Se não, se for a terceira opção, nova janela anônima. E assim por diante. Então, o que a gente fez, este menuzinho que a gente acabou de construir, ele é uma versão simplificada, mas que não é muito diferente desses menus todos que vocês veem aqui, ó, acontecendo por aqui, tá vendo? São todas maneiras que a gente pode conseguir implementar usando estruturas desse tipo. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, eu quero que vocês encontrem a última posição. Eu quero que vocês encontrem também, queria uma função. No programa acima, para encontrar todas as posições de todas as ocorrências de x em v. Então, o programa que a gente fez ali em cima, ele encontra de nada. Ele encontra a primeira ocorrência. Aqui, eu passei um exercício para encontrar a última ocorrência. Além disso, a gente vai fazer um exercício para encontrar todas as ocorrências. Então, se ele aparecer mais do que uma vez, vocês vão fazer ele encontrar todas as vezes. Vamos fazer também algumas manipulações em vetor. Eu queria inverter o vetor, inverter a ordem dos elementos. Então, aqui, uma função que inverta a ordem dos elementos. Por exemplo, para entrada igual. Se a entrada for 2, 3, 7, menos 9, a saída deve ser... Isso é invertido. Então, menos 9, 7, 3, 2. Tá bom? Vamos colocar tudo aí entre... dólar para poder ficar em notação matemática. Tá bom? Então, esse daqui vai inverter os elementos do vetor.
E aí eu vou colocar este notebook aqui lá no E-Disciplinas e vocês vão poder trabalhar já com esses 3 exercícios. Na aula que vem, esse aqui é um pouco mais simples, né? Eu vou só contar como faz esse, mas na aula que vem a gente vai retomar a partir desses 2 exercícios.